Gênesis capítulo 24, ao versículo 12. A palavra diz assim: e disse consigo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja o que disseste, o que designaste para com teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Amém? Pai, graças te damos nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Aqui estamos. Obrigado. E aos teus pés que nós estamos nesta manhã. É aos teus pés que nós estamos cada dia, cada instante, todo o tempo. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso, o que vive e reina por toda a eternidade. E aos teus pés, ó Pai bendito, nós encontraremos, sim, ó Deus, resposta. Aos teus pés nós encontraremos, sim, ó Deus, direção. A teus pés nós encontraremos, ó Pai bendito, cura, restauração e prosperidade. A teus pés, ó Pai bendito, nós, ó Pai, seremos, ó Pai bendito, trasladados desta vida para a vida eterna. Aos teus pés, ó Pai bendito, nós permaneceremos, e confiante que o Senhor, ó Pai, virá nos buscar. Todo aquele que crê em Ti, todos aqueles que esperam em Ti, ó Deus, assim será, e o Teu nome será louvado e será glorificado. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, este capítulo 24 do livro de Gênesis, ele se inicia dizendo assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha bem, Abraão já estava nos últimos dias, nos últimos anos já da sua vida terrenal. A sua esposa Sara havia falecido. E algo que eu gostaria de atentar nessa primeira parte é que possamos observar aqui que o capítulo 23 ele termina, já concluindo, falando da morte de Sara. E esse capítulo 24 ele vai começar falando de matrimônio, de família. Tem duas coisas que acontecem e que é bem relevante em todas as notícias. Não tem outra notícia mais relevante do que funeral, né? Falamos de velório, alguém falece. E outra relevante também é o matrimônio. E é impressionante que o próprio Deus, eu estou falando que alguém pode até desconcordar, mas com a palavra com as escrituras, não tem como debater. A pessoa pode desconcordar, mas debater não tem. Se você observar bem profundo,
A Bíblia, ela é cheia é a fonte, né, das informações, e nós entendemos aqui que Deus, ele permitiu que ficasse registrado a respeito da morte de Sara, para que isso pudesse, da mulher de Abraão, para que isso pudesse ficar repercutindo até nos dias de hoje. Agora você fala, o que tem a ver? Tem muito a ver, porque se você observar as histórias ou os acontecimentos do mundo antigo, dos reis, de tantos acontecimentos que ocorreu na antiguidade, muitas coisas, muitas vezes ficaram, está em silêncio, não se sabe. Tem muita coisa. Você pode falar, não, mas ainda essa história fala, mas a nossa fonte é a Bíblia. A fonte verdadeira do cristão é a palavra, é as escrituras, né? E aqui nós entendemos que se fala, Deus registrou aqui, deixou registrado a respeito da morte de Sara. Depois aqui fala e deixa registrado a respeito do matrimônio de Isaac. Tem tantas, inúmeras coisas que ocorreu que nós não sabemos, né? Desde o início do mundo, que nós não sabemos e não está registrado, está em silêncio, mas isso está aí. Então aqui nós entendemos que quando falamos de um falecimento, ou seria de um velório, ou seria falar de família, é algo essencial. Esse é o primeiro ponto que nós observamos. Vimos que quando Abraão saiu da casa da sua parentela, do seu pai, no capítulo 12, quando ele ouviu o chamado de Deus, Abraão, ele foi enriquecendo. E eu entendo que quando você sai do meio da sua parentela, é como você ir fazer missões, né? Você tem que desprender e desfazer de muita coisa. Por mais rica, por mais poderoso que uma pessoa pode ser, quando ele trata de mudar, não é verdade? Quando muda, algumas coisas de desfazer, por mais que você goste, ou que às vezes não é tão valioso, mas ou que seja valioso, não tem como você levar. Eu imaginando que Abraão, ele teve de desprender de algumas coisas, ele teve que fazer um resumo aí, e ele foi nessa caminhada. Vemos no capítulo 26 que o rei dos filisteus quis, né, expulsar ele quando veio uma fome na terra, mas a palavra fala que ele seguiu abrindo os poços, né, que seria no caso 26 Isaac já, né? Só que nós entendemos claramente a perseverança e a insistência de Abraão, e isso se estendendo para Isaac, que é o caso do capítulo 26. Mas aqui fala que Deus, o Senhor, abençoou Abraão, havia abençoado em tudo. Repete comigo, tudo. Deus é um Salvador completo, Ele cuida de tudo, irmãos. Por mais que agora você fale assim, mas eu necessito disso. Mas eu preciso disso. Tem muitas coisas que nós até necessitamos e que nós nos apegamos e insistimos e somos como crianças teimosos, é porque nós pensamos ou queremos que Deus vai nos atender os nossos caprichos. Entenda? Caprichos, né? Atender, entende? Quando nós somos mimados, porque tem pai, mãe, todos nós às vezes atendemos muitas petições dos filhos em relação ao que eles querem, porque né, não é que eles necessitam, é que você já acostumou, o filho me dá isso, toma meu filho, né? Começa a mimar isso aí. Mas Deus, Ele é pai, nós somos filhos, mas Deus não mima, né? Essa é a palavra.
mimado. Deus não é assim. Deus, ele sempre cuida do que você necessita, do que você precisa. E Jesus, ele fala no capítulo lá 7, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele fala também para que nós não estejamos afanosos, né? não sejamos pessoas afanadas, né? Mas buscar primeiramente, o capítulo 6, versículo 33 do Evangelho de Mateus fala: buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí nós entendemos que quando ele fala serão acrescentadas, e essas coisas serão acrescentadas, a ver, o pessoal pensa que é tudo que ele quiser. Não, é o que Deus vê que é o melhor, o que você precisa. Entende? E eu creio, irmãos, que Deus tem cuidado de nós. Deus cuida do seu corpo, porque ele é fiel, ele é fiel. Não é? Ele é fiel, ele não falha. Agora o problema muitas das vezes somos nós, como filhos mimados, né? Que querem coisas que muitas vezes Deus fala não. Às vezes não, eu quero isso, não. E às vezes a gente nem consegue, leva na cabeça também, entende ou não? Você já lembra do filho pródigo? O filho pródigo quis sair, ele tinha tudo lá, ele quis sair. O que o pai fez? O pai, com dor no coração, deu, entregou, né? Aí ele partiu e foi, né? Padeceu, sofreu, irmão, tudo, descalço, né? Quando ele regressou, e o pai recebeu novamente. Então entendemos que ele tinha lá, mas ele queria outras coisas. Muitas vezes acontece com nós isso. Nós queremos coisas, né? Mas aqui diz que Deus abençoou em tudo. Então Deus cuidou de tudo. E outra coisa, o problema nosso é a questão do tempo também. O tempo, irmãos, ele é inimigo também, às vezes. O tempo. Nós não conseguimos esperar. Entende? Nós não conseguimos esperar muitas coisas. Porque você tem que entender que Deus, ele é Pai e ele cuida. Então aqui, essa primeira parte aqui, desse versículo 1, eu vejo aqui Deus cuidando de tudo. Abraão é preocupado e ocupado já com quem o seu filho ia se casar, né? Aí ele chama o seu mais antigo servo, que naquela época ele tinha servos que governava tudo que ele tinha, né? Tinha alguém na casa de Abraão que governava, que administrava tudo que ele tinha. E ele chama esse servo e fala assim: olha, eu quero que você faça um juramento comigo, que você faça um compromisso comigo, de ir em busca de uma esposa para o meu filho, de uma mulher para o meu filho. E diz assim, ó: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus entre os quais habito. Abraão estava habitando no meio dos cananeus, é como nós hoje. Nós habitamos no meio de tantas pessoas, não é assim? Pessoas perversas. E aqui disse que esses cananeus estavam pervertidos, estavam se corrompendo cada dia mais. E Abraão, ele se preocupa já nos seus últimos dias que Isaac, a quem Deus iria entregar a promessa, que Deus tinha feito a promessa para Abraão, Abraão tinha recebido a promessa, Abraão tinha creído na promessa, e ele sabendo que aquela promessa ia se cumprir na vida do seu filho, Abraão se preocupa que a mulher do seu filho não poderia ser daquela geração, ou seja, daqueles povos, vizinhanças que estavam ao redor dele, não seria dali. Ele fala: você vai no meio da minha parentela, você vai lá na minha terra natal, você vai lá, e diz, ó: mas irás à minha parentela, e de lá tomarás esposa para Isaac, meu filho. Então ele faz esse compromisso, ele chama o seu servo para fazer esse juramento. Quando chega no versículo 5, o servo ele responde para Abraão e fala: talvez não queira a mulher seguir-me, e eu vou, mas se ela não quer, Abraão
E aí esse servo fala para Abraão assim: e eu levarei ele lá. É o que vai dizer o versículo, vou ler o versículo 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso levarei teu filho à terra onde ela está. Aí Abraão responde no versículo 6: cautela. Ele fala, está escrito na minha tradução, fala, cautela, tranquiliza, tranquilo, calma, opa, pera aí. Você já viu, né? Nós estamos dizendo, opa, calma, respira fundo. Eu imagino assim nossa dia a dia. Tem coisa que nós temos de ter cautela, não é? Que às vezes nós já queremos adiantar. Esse é um problema nosso também. Além do tempo que nós não conseguimos esperar, nós queremos adiantar já, prever. Isso é um inimigo nosso também. O tempo é um inimigo. E nós queremos adiantar o tempo, porque ele já, antes de acontecer, ele já quis prever, precaver, ou queria deduzir. Aí se ela não vir, eu vou levar. Já parece que já estava querendo, né? Então aqui eu já entendo, irmãos, que é importante nós também entender que deixar Deus ir fazendo as coisas acontecer. Quando nós acatamos a palavra, no caso, esse servo, ele tinha de acatar a ordem do seu Senhor, que seria Abraão. O Senhor de Abraão é o Deus dos céus. Esse servo foi instruído por Abraão. E esses servos, eles obedeciam. Mas este servo aqui, ele não se obedecia por obrigação, porque ele era um escravo. Não, ele obedecia também porque ele foi instruído por Abraão a respeito do Deus dos céus. Se você ver aqui a continuação, nós vamos entender que ele era um servo que temia o Senhor. E aqui nós vemos que Abraão fala assim: olha, calma, cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor, ele falou, não leve ele, não tire ele daqui. O Senhor, versículo 7, o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Não olha aqui o que nós aprendemos aqui. Abraão, ele se assentou, ou seja, confiou na promessa, no juramento que Deus tinha feito com ele. Ele fez isso, ele agarrou na promessa. Ele não, mas tem uma promessa. Deus fez um juramento comigo, Deus fez um pacto, e ele falou que eu ia ter uma descendência. É ele, olha, meu servo. Aqui não fala o nome dele. Alguém possa até dizer porque ele foi o Eliezer, né? Mas não se fala. Abraão fala: olha, o meu Deus, né, que fez o juramento, que está dizendo aqui, que falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, ele vai te conduzir. Abraão estava confiado que Deus iria confiar aquele servo que na primeira parte ele estava um pouco, né? Será? Eu estou receioso. Que nós ficamos receiosos em algumas decisões ou algumas ordens. Nós temos receio. Será que vai dar certo? Aí nós vemos aqui e temos de olhar para a atitude de Abraão, que Abraão vendo que o servo não, mas confia, Deus tem promessa. Fala assim: Deus tem promessa para você. Deus te fez uma promessa. Nós temos uma promessa, né? E aí esse servo aqui vai dizer que
vai com ele para lá. Não é? Aqui nós vemos a preocupação do pai com o filho. Não é? A preocupação de Abraão com seu filho. Aí, irmãos, disse que esse servo, junto com Abraão, eles fizeram, né, todo esse acordo, esse juramento. No versículo 10, o servo tomou 10 camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens que ele dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E foi algo que me chamou a atenção e que fez eu me deter aqui e compartilhar essa palavra. É o que eu li no versículo de número 12. Esse servo, com essa responsabilidade, com essa missão dada, ele todo temeroso, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar para poder cumprir com essa missão. O mesmo hoje, irmão, nós temos uma missão. Jesus, quando chamou os seus discípulos, deu uma missão. Quando Deus chamou Abraão também, ele deu uma missão para Abraão. E Jesus o mesmo fez. Ele chamou os seus discípulos e deu uma missão. A missão era para que eles vayam e anunciassem o evangelho a todas as nações. Eis que estarei ensinando-os a guardar. Ele vai ensinando a guardar os meus mandamentos. E ele fala assim: e eis que estarei convosco todos os dias. Então, aqui nós vemos Abraão também dando uma missão para esse servo. Esse servo, a princípio temeroso, mas em obediência, ele parte. O versículo 12 ele diz: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Irmãos, ele tinha tudo: camelos, comida, joias, dinheiro, tudo que precisava para aquela missão. Tinha tudo. Só que ele chega e fala para Deus em oração e pede que Deus o acuda. Hoje ele fala. Esse hoje tem coisa, irmão, que nós precisamos para hoje. Me faz eu ir lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus, ensinando os seus discípulos, que tinha também uma missão e tinha de ter a prática da oração, Jesus ensinando eles a orar, ele fala assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem coisa que é para hoje que nós necessitamos. Só que aqui nós vemos esse servo fazendo isso. Como ele fez isso? Através da oração. Como ele alcançou isso? Através da oração. Então cada dia Deus tem algo para você hoje. Você crê que Deus tem algo hoje para você ou não? Entenda? Deus tem algo hoje. E muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos a prática da oração, a busca na oração, ou aprendemos a orar, nós não vamos receber esse hoje. Ou se recebe, não vê. E se não vê, como vai glorificar a Deus? E se você não ora, às vezes a bênção até vem, mas você não glorifica. Não é? Está entendendo ou não entende? Você não glorifica. Quando nós oramos, tudo que acontece, irmãos, tudo que acontece, você vai glorificar, porque você sabe que é a resposta da oração. Eu gosto de, tem dia, né, que eu saio fazer corrida, né, de Uber, e tem lugar que você vai e fala: meu Deus, põe a tua mão para que de lá para cá eu volto.
Porque se eu não voltar, aquela corrida eu vou e eu volto sem nada, e eu não ganho nada. Fica tocando moeda. E aí, irmãos, as coisas às vezes acontecem assim, ó. Desce já volta, meu Deus, já tem outro esperando lá. Mas eu glorifico a Deus porque eu pedi ao Senhor. Para outras pessoas que não é crente, muitas vezes isso acontece também. Só que não glorifica a Deus, não vê Deus, e é entende ou não? Então aí você glorifica, graças a Deus, não é? Você fala assim, obrigado meu Deus, que o Senhor foi comigo. Olha, foi Deus. Entende? É Deus, graças a Deus. E aí você vai, como eu voltar, meu Deus, como voltar, Deus. Põe a tua mão aí, Senhor, Deus põe a mão. Isso em todas as outras áreas, né? A gente põe aqui, está mais vigente, a gente fala que está mais acontecendo ultimamente. Aqui nós vimos esse Senhor falando assim: me acudas hoje e uso de bondade para com meu servo. Olha, irmãos, não era nem para ele. Ele estava orando, não era para ele. Sabe para quem? Para Abraão, o seu Senhor. Não é? Ele fala, usa a tua bondade. Ele sabia que o Deus de Abraão, o Deus dos céus, como menciona aqui, né? O Deus dos céus e da terra é um Deus de bondade. É um Deus bondadoso. Isso nós temos que saber, que Deus ele é bondadoso. E quando você sabe que Deus é bom, né? Quando você entende esse princípio que Deus é bom, você vai chegar para Deus, use a tua bondade para comigo. Entende? Use a tua bondade, seja bondoso, meu Deus, que a tua bondade. O salmista Davi, no capítulo 23, o último versículo, lá fala assim, ó: a tua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que a bondade do Senhor, essa é a diferença da vida do crente, que a bondade de Deus está sobre ele, e ele está esperando da bondade de Deus. Entende? Irmãos, por mais que é uma pessoa que tem tudo, porque Abraão tinha tudo, irmãos, era um homem poderosíssimo em tudo, animais, terras, gado, camelos, dinheiro, ouro, prata, fama, dignidade. Era um homem reconhecido, onde que chegava, bem visto, todos temiam Abraão. Entende? Tinha um bom testemunho, lutador, tinha tudo. Abraão tinha, mas nós vemos aqui esse servo também com tudo nessa comitiva, que ele não estava só, ele não foi sozinho. Se viu que saiu 10 camelos, 10 dos camelos do seu Senhor, tomou 10, um número perfeito. Imagina o que esse homem levou nessa viagem, com dias viajando. Tomou tanta coisa nessa viagem, para 10 camelos levar. Aí disse, mesmo assim, com tudo isso, ele pede: Deus, com a tua bondade, o teu cuidado, cuida dessa viagem. É uma viagem perigosa, né? Ele fala: cuida dessa viagem, ó Deus, que a tua vontade esteja sobre o meu servo Abraão e conceda. Aí ele diz, o versículo 13 é o que me chama a atenção. Eis que estou ao pé da fonte de águas. Ele foi na viagem e falou: eis que, quando encontrou a fonte, ele ficou no pé da fonte. E ali ele fala assim: e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Ele fala assim: elas vão vir aqui. Ele não sabia, irmãos, ele não sabia quem era essa mulher, que ia ser a mulher de Isaac, filho de Abraão. Ele não sabia. Aí ele fala assim: eu vou me colocar na fonte, eu vou ficar na fonte onde essas mulheres vieram. Era um trabalho também que as mulheres exerciam para ir ao poço. A fonte era um poço, ia para tirar água, dar águas
aos animais, aos camelos, às ovelhas, tirar água do cântaro, tudo é esse trabalho fazer. Vão ficar na fonte. Por isso que ele ora pedindo que ele vai ser bem sucedido nessa jornada. Olha, o versículo 14: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, é a sua oração isso aqui. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela se responder, beba. E ainda dá-me beber aos teus camelos, seja que tu designaste para o meu Senhor, o teu servo Isaque. Olha, o versículo, a parte final do versículo 14. E nisso verei que usaste de bondade, ele repete de novo a bondade, usaste de bondade para com o meu servo, o meu Senhor. Olha bem, irmãos, ele foi em oração, colocando diante do Senhor, para que Deus, o mostrasse isso, e ele, porque ele não podia errar, entende? Não podia errar. Ele falou: não, com a ajuda de Deus eu vou conseguir, com a ajuda do Senhor eu vou conseguir. E ele faz isso. Ele chega e começa a falar com Deus em oração ali naquele poço. Quando ele chega naquele poço, não tinha ninguém ali, e ele falando em oração. Olha o versículo 15. Aqui vai dizer assim: considerava ele ainda, ou seria assim, estando ele ainda orando, estando ele falando com Deus, é o que diz aqui, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, estando ele falando ali, conversando com Deus, no poço, no pé da fonte, Rebeca veio, mas ele não sabia, não conhecia, ele não sabia. Irmãos, às vezes as bênçãos vêm assim, imediato. Elas estão aí, na verdade, tanto as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. Você pode ver que aqui, nós aqui, aonde você vai, aonde você estiver, e você manter a sua vida com Deus, você é uma bênção para as demais pessoas, ou não? Você é uma bênção, a bênção está com você. A palavra da vida eterna no sentido espiritual está conosco. A igreja nesse lugar aqui, enquanto ela estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, é uma espécie de poço onde as pessoas possam vir, onde as pessoas possam ouvir, onde as pessoas possam ser abençoadas. No caso aqui de Isaque, enquanto ele estava ali orando, no mesmo instante, a bênção veio. Estando ele nisso, considerando ele ainda, quando Rebeca veio, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro ao teu ombro, o mesmo da forma que ele pediu. Ela vai vir, a mulher que chegar nesse poço, vai vir com um cântaro, ela vai chegar. Aí ele fala assim, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E ele observando, porque ele estava orando, ele estava clamando, ele estava falando com Deus, que orar é falar com Deus. Senhor, a moça que vir aqui com um cântaro, pegar a água, e eu pedir água para ela, e ela bebe. Aí ele começou a pedir sinais. E ela fazer assim, eu vou conhecer. Aí diz o texto que veio Rebeca, pegou o seu cântaro, desceu no poço, encheu e subiu. E aí ele disse assim: então o servo saiu
Olha o versículo 18. Ela respondeu: beba, meu Senhor. Assim como ele orou, se você orar, se você pedir, Deus vai responder. Recordando que existem petições, existem orações, existe necessidade que elas são imediatas, mas existem orações e necessidades que elas não serão contestadas imediatas. Essa estando ele orando ali, irmãos, estando ele ainda falando com Deus, veio. E o texto vai relatar que ele pediu, ela respondeu: beba, meu Senhor. Só que ele fala assim: olha, que ela tinha de dar água para ele e também para os animais. Um camelo não bebe muita água. Muita água. Pode chegar a 200 litros de água, 50 litros de água, para tirar essa água desse poço, irmãos. Mas ela começou a fazer isso. O mesmo versículo diz: baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ele de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Ela se ofereceu. Ela não esperou, ele nem falou: dá água para os camelos. Não. Ela se ofereceu, se prontificou e falou assim: ó, vou tirar água para os seus camelos também. Da maneira que ele tinha orado, do jeito que ele havia suplicado, Deus respondeu imediatamente a oração do céu. E diz: ó, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos. E ela foi com pressa, e ele observando, vendo que a coisa estava ocorrendo do jeito que ele orava. E eu te pergunto, como as coisas têm acontecido na sua vida? Você tem orado? E do jeito que você orou está acontecendo? Porque se você crê na palavra e faça, não tem como dar errado, tem que dar certo. Só que recordando sempre, não vai sair na hora que nós queremos, vai ser na hora de Deus. E aqui nós vemos que o homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele ficou só observando. Só observando se o Senhor tinha abençoado a sua jornada ou não. Se você seguir lendo o texto vai relatar que ele chega até na casa do pai de Rebeca. E lá ele relata uma forma de confirmar. Ele relata toda o seu voto, a sua petição. Aí ele fala que da forma que ele pediu, ninguém ali sabia, Rebeca fez. Ele relata quem era Abraão e a jornada deu certo. Quando ele vai, volta com essa mulher, disse que Isaac estava no campo ao meditar. O texto relata que ele estava a meditar e se viram. E no texto vai relatar que Isaac se casa. Está o matrimônio. E aí nós entendemos quem foi Rebeca e o cumprimento da palavra de Deus dada para Abraão, ela se cumpre. Ela se cumpre. Observando aqui ao pé da fonte, hoje, quem é a nossa fonte? Jesus.
Nós estamos, irmão, na fonte, que é Jesus. Nós lemos no capítulo 7 do Evangelho de João, lá fala Jesus é a fonte. Quem tem sede, venha e beba, né? Venha a mim e beba, né? Nesse caso aqui, o servo ele pediu, porque fazia parte da oração: dá-me, e a mulher deu. Hoje nós estamos ao pé da fonte e possamos pedir, e Deus o dará. Entendemos também onde foi que a mulher samaritana foi atendida por Jesus? No poço. Entendemos que hoje a nossa fonte é Jesus. Entendemos também que quando estava uma crise, onde Deus levou Elias? Lá na fonte. Irmãos, hoje não temos outro lugar além de Jesus. Não temos. Não haverá outra fonte. E não há. Nós vemos aqui este homem, para cumprir essa missão, se posicionando ao pé da fonte. É na fonte, é aonde que tudo aconteceu. É na fonte onde Deus sustentou Elias, quando a crise estava acontecendo. É na fonte onde a mulher samaritana foi atendida também. Ali tirou as suas dúvidas. Ela queria saber do verdadeiro lugar de adorar. E aí nós vemos claramente que se nós hoje que temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como a fonte de água viva, se nós realmente se colocar à disposição assim, ou colocar em prática, né? Assim como esse servo fez, pode ter por certo que Deus responde. Onde foi que Jesus curou aquele paralítico que 38 anos estava com uma enfermidade? Foi lá no tanque, no poço. E hoje nós estamos na fonte. Aleluia. Nós temos a fonte, estamos aí, ó, no pé da fonte que é Jesus. Eu estou na fonte. Não há por que eu me duvidar, não tem por quê. Esse homem falou assim: eu me colocarei. Ele falou para o Senhor assim, ó, é o que me chamou a atenção, é o que ele disse aqui, ó: eis que estou ao pé da fonte de água. Eis que estou. E aí você vê hoje pessoas aí, tudo desnorteado, até crentes desnorteados, não é verdade? E aqui nós vemos que Jesus está falando assim: eu sou a fonte. E aí você falando: eis que eu estou a fonte. Ele teve que isso, quando ele chegou lá não tinha nada. As mulheres não tinham vindo ainda. Não tinha chegado ninguém. Ele chegou e começou a falar com Deus, estando ele falando ao pé da fonte. E é você, é cada um individualmente isso aí. Aqui não fala dos servos, fala somente do servo que estava ali em busca que a sua jornada fosse bem. Você quer que a sua jornada vá bem? Então, você está no lugar certo. Você está aos pés da fonte, você tem Jesus. É só você se posicionar e falar: eis-me aqui, Senhor, estou aos teus pés, não te deixarei, não te deixo por nada, não me ireis. Como mesmo Jacó, filho de Isaac, fez, agarrou do anjo: me abençoa, não te deixarei se não me abençoar. Aqui estou, quero a tua bênção. Irmãos, luta, Jesus está contigo. Jesus é
Tu és a minha fonte, Tu és a minha esperança, Tu és o Salvador. Não há outro, não há salvação além de Ti. Recorda o que Jesus, o que Pedro falou, né? Quando muitos deixavam de Jesus, muitos não queriam mais seguir Jesus. E Jesus fala: às vezes vocês querem deixar, querem ir também. Pedro se levanta: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Se o servo até a princípio falou assim: se a mulher não quiser vir, eu vou levar ele. Não, cautela, Deus vai cuidar. Então nós vemos aqui que não tem outra saída além de Jesus. Jesus é a única saída, a única fonte. É a fonte verdadeira. Nós estamos nela e nela eu permaneço firme. Entendeu? Vai saber se ele chegou lá de manhã. Era uma viagem. Quanto tempo ele ficou falando nisso? Mas enquanto ele estava falando, na parte da tarde, geralmente, vieram buscar água, ou na parte da manhã. E eu sei que ele foi bem na sua jornada, porque ele se posicionou. E a minha oração, em temor, em obediência, nós vemos que a missão foi concluída. Foi concluída. Amém? Nos colocamos em pé. Aleluia. Alabanai de Colbeterei. Nebriana Gasso e Crei. Permaneça na fonte. Permaneça falando na fonte. Estando eu na fonte, estou, eis-me aqui na fonte. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Imagina a oração desse servo. Senhor, me ajuda, me mostra, confirma para mim, mostra quem será a mulher que vai ser a esposa do teu servo. Servo como esse. Então você que tem também alguém que está superior a você, seja submisso, seja obediente, interceda por ele, deseje o bem para o seu patrão, deseje o bem. É como esse que servo fez. Ele foi interceder a favor de Abraão, ele foi interceder a favor de Isaac. Ó baracai de quebranai de colabol de quebranai de col, Senhor. Pai, que nós, ó Pai bendito, sejamos homens e mulheres, ó Pai bendito, que recebemos uma missão da tua parte, missão dada por ti, ó Deus, e nós, ó Pai bendito, não vamos cumprir essa missão sozinho. Necessitamos da tua ajuda. Precisamos sim, ó Deus bendito, precisamos sim que o Senhor se revele, que o Senhor se mostra, que o Senhor confirma, ó Deus bendito, que o Senhor conceda a tua bondade. O teu filho, a tua filha, ó Pai bendito, que tem se mantido fiel a ti, ó Deus bendito, que estão, ó Pai bendito, posicionados diante dessa fonte, nesta manhã, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, por amor do teu nome, conceda a tua bondade. Use, ó Pai bendito, hoje ainda, se for da tua vontade, ó Pai bendito, que esta bondade venha sobre nossas vidas, que esta bondade venha sobre a vida da tua filha, do teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, conceda, ó Deus. Tira, ó Pai bendito, a incerteza. Traga, ó Deus bendito, a confirmação que a tua filha está precisando. Traga, ó Pai bendito, a certeza. Traga esta paz, ó Pai bendito. Traga esta resposta. Que esta palavra, ó Pai, nos impulsa-nos a orar e a buscar. Ó Deus bendito. E saber, ó Pai, que de ti virá sim a resposta. Porque estamos no pé da fonte, a fonte verdadeira. Aleluia. Ele que crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior correrão rios de água viva. Se atentamente ouvir a voz do teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, bendito serás, tudo irá bem. Esse servo, ele tomou os mandamentos, ele tomou a ordem do seu Senhor e colocou-se em prática e procurou seguir as orientações de Abraão, e ele foi bem sucedido. Assim também somos nós. Vamos nos posicionar com a palavra, com os mandamentos, sabendo que o Senhor é poderoso, Ele usa da sua misericórdia, Ele usa da sua bondade para conosco, e nos dará e nos entregará a vitória por amor do seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Ponha as forças que você puder, ponha o desempenho que você puder, o que depender de você, coloca diante do Senhor e procura obedecer, procura caminhar, procura estar na fonte, não sai da fonte, não sai dos pés do Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso. E ali mesmo esse servo, ele estando ali observando em silêncio, a mulher veio, a moça veio, Rebeca veio, a sua Rebeca também virá, a sua bênção virá. Essa Rebeca aqui simboliza muita coisa, aleluia, e que amplo e que compra na sua e que quebra na Jericó, a sua bênção virá, a sua bênção chegará, estando você em oração, estando você em vigilância, estando você ali aos pés da fonte, estando você ali, olhando, esperando e confiando no Senhor, falando com o seu Senhor, com o Todo-Poderoso, Ele te atenderá, Ele vai te atender em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor.